pouquinho de trabalho, né? Então aí começando essa experiência, irmãos. Deixa eu só acertar aqui o som. Paz, graça e paz a todos. Bom dia, tudo bem? Meio-dia e 3 minutos nós estamos começando essa live. Eu queria agradecer você por estar aí conosco. Eu estou com 2 vídeos aqui no Instagram, no Facebook, estou bem atrapalhado. Nosso intuito, irmãos, não é fazer isso para outra coisa a não ser... nosso intuito é fazer isso para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Nós estamos aí nessa batalha de trazermos a palavra do Senhor nesses dias de confinamento. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. Se estiver pausando, você pode fazer assim a escolha do seu melhor vídeo. Amém? E o seu maior canal. Estamos ainda em adequação aí, acolhida aqui na sala das crianças, né? Mas nós vamos fazer aqui uma live rápida. Queria agradecer aos irmãos que estão entrando, aparecendo o nome dos irmãos aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe. Qualquer hora Deus vai preparar um ajudante aqui para a gente ficar falando o nome dos irmãos que estão nos ajudando aí, tá? Por enquanto nós estamos apanhando aqui, mas glória a Deus por isso. Nós estamos aqui nessas lives, nós vamos trazer algumas ministrações da palavra do Senhor, onde nós vamos estar falando alguns assuntos importantes, amém? Nós fizemos semana passada um vídeo nesse mesmo tema, onde nós estamos falando a respeito do verdadeiro culto ao Senhor, de entender o culto das nossas vidas ao Senhor, neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Então, se você não tem esse vídeo ainda, você pode entrar no nosso canal do YouTube, Comunidade Apostólica Rema. Lá você vai ter todos os vídeos, lá você vai ter todos os cultos que nós fizemos, culto de Santa Ceia, culto da Palavra Rema, as lives que nós estamos fazendo aqui, o estudo anterior a esse vai estar lá na Comunidade Apostólica Rema, amém? Então, se você quiser, pode acessar, se inscreva. Nós precisamos de 100 inscritos no nosso canal do YouTube, porque se nós conseguirmos esse número, nós vamos conseguir fazer a live pelo YouTube, a qualidade é melhor, nós vamos estar trazendo mais qualidade para os irmãos. Amém, irmãos? Eu queria desde já agradecer pela sua presença e já de início pedir para que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, seu celular, seu dispositivo, abra aí, em Romanos, no capítulo 12, versículos 1, 2, 3, nós vamos lendo alguns versículos aqui, para que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, talvez na sua versão possa estar escrito, que apresentei os vossos corpos. Aqui na minha versão está dizendo assim, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, na sua versão pode estar assim, não vos conformeis. Não se amoldem aos padrões desse mundo, ou não se conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos estar todos os dias ao meio-dia, por esse período de tempo, ministrando nesse tema bíblico e compartilhando com os irmãos, né? Porque nós vamos também receber essas ministrações, faz parte, nós recebemos primeiro, somos tratados primeiro para depois compartilhar isso com os irmãos, com os amados. Amém? Então, no primeiro vídeo nós falamos muito sobre a respeito do sacrifício, o que é o sacrifício, o valor do sacrifício, amém? Mas eu até tinha deixado passar em branco a questão de quando nós falamos a respeito do apresentei os vossos corpos. Nessa minha versão fala assim, se ofereçam, ou seja, os vossos corpos.
E eu queria só deixar claro, ou só colocar aqui para mim e para você, que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, e ele fala, nós falamos muito sobre sacrifícios, né? Mas Paulo diz assim, apresentei os vossos corpos como sacrifício, os vossos corpos como sacrifício, ou se ofereçam como sacrifício. Na realidade ele está dizendo que você por inteiro deve se oferecer como sacrifício, amém? A sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Eu disse no primeiro vídeo dessa ministração que eu gosto muito, essa talvez seja a passagem onde eu tenha dedicado mais tempo da minha vida tentando entender isso, porque eu entendo que isso é uma chave de edificação espiritual que Paulo foi usado para colocar na Bíblia. Então, quando ele fala, apresentei os vossos corpos, na minha visão, meu irmão, ele está dizendo absolutamente para que você apresente você por inteiro, corpo, alma e espírito. E quando eu me deparo nessa passagem bíblica, eu disse no primeiro vídeo que eu vejo isso como uma tríplice observação. Ele faz 3 vezes: sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. 3 e 3. Mas ele também vai dizer para você apresentar corpo, alma e espírito. Amém? Isso nós falamos da plenitude da autoridade de Deus. Então, quando você vai apresentar o seu corpo, não é apenas o seu exterior, o seu estereótipo, a sua aparência, a sua apresentação. Eu sei que você já deve ter entendido isso, que você é espiritual e já entendeu que quando nós estamos falando sobre nos oferecermos por inteiro, nós estamos falando sobre alma, sobre corpo e sobre espírito. Deus precisa que você vá como sacrifício, como eu disse no vídeo anterior, mas Ele precisa que você se apresente com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Você é um todo. O seu corpo, ele entende os desejos e obedece os desejos da sua alma. E a sua alma reflete o que está alimentado no seu espírito. O seu espírito pertence a Deus, fala com Deus, foi criado por Ele, gerado por Ele, foi colocado em você o Espírito de Deus. Então, as coisas que você vai entender daqui para frente, você não pode entender com o corpo, porque o seu corpo ele é apenas a estrutura que suporta a sua alma, e a sua alma é aquilo que interpreta o seu espírito. Então eu queria dizer para você que esse entendimento de se oferecer como sacrifício, o Espírito Santo está revelando ao apóstolo Paulo aqui para que nós nos apresentemos como corpo, como alma e como espírito. Todo o seu ser, suas emoções, o seu entendimento de Deus, o seu comportamento por completo, deve ser literalmente apresentado em sacrifício para Deus. Aí nós já falamos a respeito dos sacrifícios, né? O que é ser um verdadeiro sacrifício no último vídeo, mas eu quero me ater, além disso que eu já tinha permitido passar aí de largo sobre a parte do corpo. Ele fala sacrifício santo, vivo e agradável. Então ele vai dizer, olha, sacrifício vivo, santo e agradável. E eu quero me ater nesses minutos, e depois a gente vai falando mais nos outros dias sobre isso. Primeiro, ser sacrifício. Primeiro, ser sacrifício por inteiro, não pela metade. Corpo, alma e espírito, como sacrifício. E aí entender as características que Deus vai se agradar para esse sacrifício. Porque quando eu apresento a minha vida como sacrifício, eu não me apresento para a igreja, eu não me apresento para a sociedade, eu não me apresento para a minha família. Primeiro eu me apresento para Deus. Amém? E Ele vai falar para mim e para você que as características do que nós vamos apresentar, as nossas vidas têm que estar diante de Deus com 3 características: viva, santa e agradável. São 3 adjetivos que vão estar colocados neste sacrifício e que vão identificar a aceitação de Deus. Porque logo à frente ele vai dizer assim: vocês precisam entender, renovem as suas mentes. Mas para mim entender e comprovar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso necessariamente entender sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável. E eu quero ater com você a respeito do que é
ser um sacrifício vivo? O sacrifício vivo, nós estamos falando, meu querido irmão, de não apresentar para Deus algo que esteja morto. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento que os sacrifícios para Deus seguiam nas leis cerimoniais do sacrifício dos levitas. Os sacrifícios precisavam ser apresentados de forma sem manchas, de forma bem feita. Para cada condição de sacrifício havia um tipo de animal. E cada animal que era apresentado ao sacrifício, na lei antiga, porque era a condição da lei, se vivia debaixo da lei, deveria ser de acordo com o sacrifício. De acordo com o sacrifício para determinada oferta, um determinado animal, com determinadas especificações, para que Deus pudesse receber. Se eu fosse oferecer o sacrifício, determinado animal para determinado sacrifício, o animal que Deus estabeleceu não fosse para aquele sacrifício, Deus não receberia o sacrifício daquela pessoa que estava sendo feito. Então havia sacrifício para libação de pecados e outros sacrifícios. Mas nós estamos na época da graça e Jesus veio ser o primeiro sacrifício, como nós dizemos, que ele morreu como morte na cruz, como nós falamos na Santa Ceia, e Jesus vai mudar essa visão de sacrifício. E aí ele vai olhar para isso e ele vai entender que nós somos o sacrifício. E quando nós vamos olhar para as características, ele fala assim: me apresentem vocês como vivos. Amém? Porque quando nós vamos nos apresentar a Deus, aí você vai dizer: mas eu estou vivo. Sim, você está vivo. Mas a pergunta é: o que está vivo em mim e o que está vivo em você? O que nós estamos apresentando verdadeiramente vivos diante de Deus? E eu entendo que a primeira coisa que nós vamos prestar ao Senhor, quando Ele fala de um sacrifício vivo, Ele vai falar e vai tocar no tocante ao Espírito. Por quê, meu querido irmão? Porque se o seu Espírito não estiver ligado a Deus, você não consegue, e Deus não consegue, entrar em comunicação com a sua vida. O que Deus vai fazer através da minha vida e da sua vida, Ele precisa entrar dentro de um canal vivo. Então muitas vezes nós vemos algumas pessoas apresentando apenas sacrifícios mortos diante de Deus, porque são sacrifícios que apresentam aquilo que está fora da ordem do que Deus está pedindo para mim e para você. E a primeira questão que Deus quer nesse sacrifício vivo é que nós tenhamos uma vida com Deus. Mas que tipo de vida é essa, pastor? Não é uma vida religiosa, não é uma vida litúrgica, não é uma vida apenas de costumes religiosos, não é apenas orar, não é apenas ter o seu devocional, mas é ter o entendimento do que é oferecer um sacrifício vivo. Deus, Ele vai se comunicar conosco, tratando o nosso corpo, a nossa alma, pelo nosso espírito. A Bíblia diz que nós só podemos entender que somos filhos de Deus quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus, Ele trabalha na sua alma, Ele cura o seu corpo, Ele ajuda o seu corpo sobre essa terra, a estrutura. Ele trabalha no centro das emoções, mas o que realmente precisa estar vivo diante de Deus é o Espírito, porque o Espírito é que fica interligado com Deus. É o Espírito que foi bloqueado através do pecado. Quando você é selado com o Espírito, quando recebe a salvação, o Senhor Jesus está dizendo que é o seu Espírito quem é ressuscitado. Porque todo espírito, irmão, ele tem um bloqueio. Os espíritos dos homens, ou seja, cada homem tem o seu espírito. Mas quando ele está bloqueado pelo pecado, ele continua buscando aquilo que está além da sua compreensão, mas ele busca de forma errada. É por isso que existem tantos cultos errados, tanta fé mal colocada, tanta condição errada, porque há uma falta de entendimento naquilo que o Espírito precisa entender de Deus.
E você só pode ser vivo diante de Deus se o seu espírito estiver ligado ao Espírito de Deus. Deus vai se comunicar comigo e com você na face da terra, todos os momentos das nossas vidas, quando o meu espírito estiver interligado para Ele. E qual é a estratégia da nossa carne, do nosso maior inimigo, que é Satanás, deste mundo cruel? Na realidade, o maior objetivo dele é bloquear exatamente essa comunicação espiritual. É por isso que nós estamos passando por tantas adversidades, tantas condições, aonde você percebe que não estou dizendo aqui em relação a tribulações, a provações que nós passamos, mas estou dizendo a levantes deste mundo e a levantes do inimigo das nossas almas. A intenção do inimigo, a intenção de Satanás é bloquear a tua comunicação espiritual com Deus. Porque quando ele consegue fazer isso, irmão, as tuas emoções vão se conturbar. E quando as tuas emoções estão conturbadas, ou quando as tuas emoções estão sem sentido, ou quando você não entende as tuas emoções, você vai ao caminho do pecado, porque você vai cometer o pecado da ansiedade, você vai cometer o pecado da falta de fé, você vai cometer o pecado da falta de produção de frutos espirituais. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser identificados com os nossos frutos, irmãos. Escute o que eu vou dizer para você. Nós não seremos identificados por Deus e pelo Espírito pelos nossos dons. É muito bom termos dons, e é maravilhoso, mas eles são específicos. Eles são para exercícios de ministério e serviço do Senhor. Mas os frutos espirituais são para as nossas vidas. Se quisermos sermos aceitos por Deus como sacrifício, o primeiro passo é nos esforçarmos, é nos colocarmos na posição de lutarmos dioturnamente para nunca perdermos a nossa relação e comunicação espiritual com Deus. Mas pastor, como é que eu faço para manter a minha comunicação espiritual? Como eu sei se o meu espírito está vivo? Como eu sei se a minha comunicação espiritual com Deus está viva? Eu acabei de dizer alguns minutos atrás. O Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de você aí que você é algo de Deus na terra. E não é pela sua condição de vida em que você está vivendo. Você não tem um conceito espiritual pela quantidade de dons que você tem, pela capacidade de fala que você exerce, pela sua influência em relação à questão de pessoas, pela sua condição dentro da igreja ou pela sua vivência religiosa. Não é isso, mas é pela capacidade de entender e sentir a presença de Deus na sua vida, nos momentos mais difíceis e nos momentos melhores da sua vida. Entender que em todas as coisas você tem a presença do Espírito de Deus. Então o diabo quer trazer para você, muitas vezes, tribulações, no sentido de lutas espirituais, perseguições, mentiras, que é a maior ferramenta que o inimigo tem para lutar contra mim e contra você. E eu vou repetir novamente, você tem que diariamente atentar-se ou colocar a sua condição, a sua observação nas atitudes que você está tendo para conseguir ligar ou para estar ligado a uma relação espiritual com Deus. Escute o que eu vou dizer. A vontade do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida não muda nunca. Muita gente pensa de forma errada. Muita gente pensa que quando pecamos, o Espírito Santo de Deus perdeu a intenção sobre as nossas vidas. Perdeu o amor sobre as nossas vidas. Que quando nós erramos, o amor de Deus se afasta de nós. Não é isso. Somos nós que nos afastamos de Deus. Muitos de nós pensamos que quando nós estamos angustiados ou em algumas situações, o Espírito Santo de Deus deixa de trabalhar. Escute o que eu vou dizer. Nós somos a única pessoa que pode desligar este canal de comunicação com Deus. Somos nós. Deus jamais
vai mudar a vontade que Ele tem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus jamais quer parar de investir e de tentar viver um relacionamento íntimo e profundo e revelar o seu amor para comigo e para com a sua vida. Mas quando eu começo a acreditar em algumas coisas que não são verdades na minha vida espiritual, quando eu começo a permitir que algumas situações na minha vida bloqueiem a minha fé em relação ao que eu sou em Deus e o que Deus é para mim, então eu começo a permitir que este canal de comunicação com o Espírito Santo de Deus comece a estar bloqueado. Mas o Espírito Santo de Deus ainda continua trabalhando ao meu e ao seu favor. Mas o que é que eu posso fazer quando eu entendo que eu estou vivendo uma vida distante de um relacionamento espiritual com Deus? Eu preciso entender quais são as minhas atitudes que eu tenho feito com Deus. E aí eu quero dizer para você, não é a quantidade de tempo que você ora, mas é a qualidade da oração que você exerce. Não é a quantidade de letras que você lê na palavra de Deus. Não é a quantidade de versículos que você lê, mas é o tempo, e não só o tempo, mas é a maneira como você se coloca para entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é o fato de estarmos dedicados a fazer apenas obras, mostrando que nós podemos fazer alguma coisa de bom para o nosso próximo, mas é amar o nosso próximo e entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas o nosso grande desafio, irmão, é produzir os frutos do Espírito, porque aí eu quero dizer uma coisa para você, você é o receptor da ação espiritual. Eu sou o receptor da ação espiritual. Eu posso produzir várias coisas. Eu posso produzir várias coisas no corpo. Posso produzir várias coisas na minha alma. Mas se eu quiser apresentar um sacrifício vivo para Deus, eu preciso levantar um altar e apresentar e edificar frutos espirituais. E estes frutos espirituais, eles só vão surgir a partir do momento onde eu consiga olhar para o Senhor Jesus e ter uma inversão de valores naturais. Viver com Deus não é construir, é desconstruir. Viver uma vida espiritual é um passo de desconstrução. E eu quero te convidar, neste dia de hoje, a entender isso. Que a desconstrução do meu eu vai fazer que o Espírito Santo de Deus construa uma nova identidade, uma nova criatura dentro de mim. Porque nós somos nascidos do Espírito. E quando nós somos nascidos do Espírito, nós precisamos desconstruir o Sérgio carnal, o Sérgio natural, o Sérgio que pensa de forma natural, para construir o Sérgio que pensa com a mente de Cristo, o Sérgio que começa a entender a mente de Cristo, o Sérgio que começa a receber alimento de Cristo. E isto não está simplesmente no fato do devocional, mas no fato de observar porque o Espírito Santo de Deus comunica-se comigo e comunica-se com você todos os minutos da sua vida. Eu tenho certeza que hoje, ao acordar, o Espírito Santo já deve ter falado alguma coisa com você. Eu tenho certeza que nos afazeres da sua vida, você já deve ter ouvido a voz do Espírito Santo. A grande pergunta é, o que eu e o que você estamos fazendo com a voz do Espírito? Estamos identificando a voz do Espírito Santo ou estamos identificando a voz da mentira? Estamos identificando a voz da verdade? Estamos identificando a voz da mentira? Estamos identificando o medo ou estamos identificando o amor de Deus? Estamos identificando a renúncia ou estamos identificando o egoísmo? Estamos identificando o doar-se ou estamos identificando o receber? Aonde as nossas atenções, o nosso coração está mais firmado? Então, para que nós possamos entender isso, para que eu possa e você possa entender isso, nós precisamos manter uma chama acesa dentro de nós, que é a chama do Espírito. Ter equilíbrio nas suas emoções é muito importante. Ter uma vida social
legal, ótimo, mas precisamos estar vivos espiritualmente diante de Deus. E isso só acontece quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. E aí eu quero dizer para você que o Espírito Santo vem para edificar, para consolar e para exortar. E aí eu preciso estar pronto para ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, para ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, mas acima de tudo, para ser exortado pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos muita edificação, nós queremos muito consolo, mas nós não queremos ser exortados pelo Espírito de Deus. E a manutenção da vida espiritual começa pela exortação. A manutenção da vida espiritual começa pelo tratamento do Espírito Santo dentro do meu espírito. É Ele quem vai limpar as arestas. É Ele quem vai arrancar as ervas daninhas. É Ele quem vai, através da sua palavra, de uma vida cotidiana com Deus, de um relacionamento profundo com Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, ela vem te exortar. Se você ouviu a voz de Deus hoje, e alguma coisa te incomodou, dizendo para você, olha, tem alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida. Ei, irmão, tranquilize-se. Alegre-se. Fique feliz, você está vivo, você é um sacrifício vivo. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: tire esse pedaço de coisas da tua vida, das tuas emoções, que não permite uma profundidade maior comigo. Arranque esse sentimento dentro de você que não está permitindo uma melhor comunicação. E aí, se você entender isso, e se você permitir que o seu espírito seja tratado pela voz do Espírito de Deus, irmão, a primeira coisa que vai acontecer depois disso é você ser edificado pelo Espírito. E depois você vai receber o consolo da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero deixar essas palavras para você. E eu quero orar com você nesta manhã. E amanhã nós vamos estar aqui falando sobre o que é ser um sacrifício santo diante de Deus. Amém? Espero você amanhã nesse mesmo, não é bate-horário, neste mesmo rema-horário, neste mesmo rema-local internet. Amém? E nós juntos vamos estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu querido irmão, deixa eu só corrigir aqui. Eu quero orar junto com você nesta manhã. Amém? Orar junto com você nesta manhã, para que nós possamos estar juntos adorando ao nome do Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor junto comigo? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por estes pequenos minutos que estivemos aqui, Senhor, na tua presença. Mesmo, Senhor, com todas essas dificuldades, essa falta de prática, Senhor, mas o nosso intuito aqui não é fazer uma apresentação, o nosso intuito aqui, Senhor, não é ter nenhuma influência que não seja através da palavra, da tua verdade, do teu coração, a palavra viva e real. Porque somente a tua palavra, Senhor, nos dá direção. Deus, nós estamos vendo tantas coisas nestes tempos, mentiras, coisas que são vindas, ó Pai querido Senhor, de um espírito, ó Pai querido, de engano, de falsos profetas sendo levantados nesta época e neste tempo. Mas nós estamos, ó Pai querido Senhor, lutando e batalhando para permanecermos puros e vivos diante de Ti, na Tua fé, não perfeitos, mas, ó Pai querido Senhor, vivos, ó Pai querido, buscando a Tua presença. Os Teus filhos que estão em casa, Senhor, nós não podemos contemplar aqui por causa da distância quem são, ó Pai querido, os Teus filhos que estão nesta live. Mas eu creio, Senhor, que cada um, Senhor, está recebendo neste momento, ó Pai, edificação, Senhor, Pai querido, para oferecer um sacrifício vivo. Não permita, Senhor, que as mentiras do diabo bloqueiem a verdade da Tua palavra nas nossas vidas. Que a Tua palavra seja semeada, Senhor, e que ela seja enraizada em nós, para que nós tenhamos uma produtividade real do Teu Espírito. Senhor, os Teus frutos são benignidade, temperança, amor, paz. Senhor, meu Deus maravilhoso, ó Pai querido, Deus maravilhoso, entrega, Senhor, caridade, Senhor. Isto, Senhor, meu Deus maravilhoso, é o que o Teu Espírito quer produzir em nós. Mas muitas vezes nós queremos produzir outras coisas. Porfia, murmuração, fofoca, Deus maravilhoso, e tantas outras coisas que a nossa carne quer produzir. Mas o nome de Jesus tem testificado no nosso espírito, através
Pai Celestial, da unção e da autoridade do Teu Consolador que o Senhor nos enviou, que somos filhos de Deus, e que sobre nós há uma autoridade, Senhor, e sobre esta autoridade nós vivemos sobre esta terra. Não somos, ó Pai querido, Deus maravilhoso, ó Pai querido, e nem podemos ser levados a qualquer vento de doutrina, mas nós precisamos produzir frutos verdadeiros do Teu Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, Pai querido, esteja nos nossos corações e que possamos oferecer um sacrifício vivo, Pai, vivo diante do Teu altar. Nós Te agradecemos, ó Pai, e eu Te peço que o Senhor fique com cada um dos Teus filhos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa e a sua família, que você entenda que você precisa estar vivo espiritualmente para entender a voz de Deus, e que todas as mentiras que estão sendo sopradas sobre os seus ouvidos sejam caídas por terra. Eu profetizo isso na sua vida. Você é vivo, filho de Deus, tem o selo do Espírito sobre a tua vida, e Jesus tem um projeto não terminado. Este projeto ainda tem muitos dias pela frente, e Deus vai começar e vai terminar a obra que Ele começou. Ele começou uma obra na minha e na sua vida, e Ele vai terminar esta obra, porque Ele é o Senhor responsável das nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por este tempo. Perdoe qualquer coisa. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã ao meio-dia estaremos aqui de volta. Compartilhem. Entrem no canal do YouTube. Amém? Divulguem esta live ao meio-dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter abençoado a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.